Como que era o Senai, como funcionava as pessoas? Olha, o Senai, a Bel Mineira, a carência de mão de obra, né, era muito grande. Aqui tinha os gringos, que a gente chamava, né, os estrangeiros, e exercia aquela função principal, né, chefiava a turma, a parte técnica mesmo, né, a supervisão, eram os estrangeiros que faziam. Né, porque nós não tínhamos o Brasil, país agrícola, né, eu acho que a Bel Mineira deve ter sido a primeira siderúrgica do Brasil, né, porque a Bel Mineira começou em Sabará, né, ainda um grupo de empresários montaram uma usina lá. Mas a coisa não ia muito bem, então veio... Quem fez esse trabalho aí, o doutor Luizente, né, e veio comprar um grupo lá da Luxemburgo, né, comprou essa empresa de Sabará, ampliou e depois implantou a de Monlevade. Então aqui tinha os estrangeiros e a mão de obra que ele tinha aqui, para você ter uma ideia, quando eu estava fazendo a campanha para prefeito, a primeira vez que eu disputei para prefeito, nós estávamos dando um curso de alfabetização para os contramestres da Bel Mineira, curso de alfabetização. Porque nós tínhamos muitos contramestres, quer dizer, o contramestre é um supervisor, é uma pessoa que, né, tinha um cargo de chefia até, e era um analfabeto. Então a escola estava dando esse curso para esse pessoal. Então a Bel montou a escola dela para formar a mão de obra dela. E é o que nós chamávamos aí de escola técnica. Mas era uma escola particular, uma escola que a Bel que bolou, ela mesma que, né, não tinha um currículo oficial. Né? E dava aula nessa escola, os engenheiros da Bel davam aula nessa escola. Depois, foi passando o tempo, ela foi formando, começou a formar a mão de obra dela. Depois fez um convênio com o Senai. E nesse convênio com o Senai, nós tínhamos os cursos de marcenaria, mecânico, ajustador e torneiro mecânico. E eu comecei a trabalhar na Bel como ajudante carpinteiro. Depois fui aprendendo as profissões lá. Lá dentro? Lá dentro mesmo. A minha formação é só lá dentro da Bel Mineira. É um autodidata. Sou autodidata. Hoje eu tenho um diploma, né? Eu fiz prova de supletivo e tenho um diploma de segundo grau, mas quando eu já não era, nem dava aula mais. Depois que eu achei que devia, estava à toa, não tinha nada para fazer, resolvi fazer as provas, passei, que eu tinha. Mas aí eu era marceneiro. Depois passei a ser modelador, que é uma profissão ligada à indústria, né? A fundição, essa coisa. E quando a Bel foi oficializar o curso, a escola dela, ela fez convênio com o Senai e os diplomas que os alunos recebiam, ou que iam receber, seriam reconhecidos pelo Senai. Era o mesmo curso, era uma escola do Senai que era mantida pela Bel Mineira. Só que para isso, ela teve que atender às exigências do Senai. E precisava de um professor de tecnologia de marcenaria. E me indicaram para assumir isso. Eu tinha o curso primário e tinha feito o curso Senai de adultos. E pela prática, a vivência que eu tinha, né, da profissão, então me chamaram. Eu fui para Belo Horizonte, fiquei 3 meses em Belo Horizonte para ser avaliado. Consegui, né, que eles me considerassem apto a lecionar e comecei a dar aula de tecnologia de marcenaria. Né? Depois, mas eu trabalhava na modelagem, a gente trabalhava com desenho mecânico.
Então eu tinha uma noção muito boa de desenho e tinha feito o curso de desenho no Senai. Então passei, a Bel resolveu acabar com a aprendizagem de marcenaria. Saturou, não era mais interessante para ela. Então me aproveitaram para dar aula de desenho mecânico e eu continuei como professor. Deixei de ser professor de tecnologia de marcenaria para ser professor de desenho mecânico. Né? Fui indicado pelo Gerhard. Gerhard você conhece? Ele foi meu professor e foi ele que me indicou para lecionar desenho mecânico. E foi até aposentar, até terminar. Quais alunos, assim, né? Não sei se o senhor lembra, mas o senhor já citou, por exemplo, a figura do senhor Gerhard, né, como professor. O senhor lembra assim, de algum outro professor que trabalhou com o senhor na época, algumas outras pessoas que ajudaram a formar essa mão de obra? Não lembro muito. Tinha o Paulo Moreira, né? Tinha o Paulo Moreira que estudou na Escola Técnica da Bel Mineira e que foi e fez um ano no Rio de Janeiro, mandado da Bel mesmo, no Arsenal da Marinha, fez um curso lá e voltou professor. Era o Paulo Moreira, o seu Gerhard, lindo, deu aula lá. Né? Bequinha, não sei se vocês lembram de Bequinha, José Correia, são muitos agora fugindo. E as instalações, onde eram as instalações do Senai? Antes, quando era atrás da usina, lá embaixo, atrás da usina. Eu construí um prédio lá para... Depois eles resolveram, precisaram da expansão da usina, precisaram da área lá, então nós viemos ali para o Senai, onde é hoje o Senai. A escola veio para cá. A direção do Senai nessa época era do João Oliveira Félix? Do João Félix? Não, primeiro era o Dr. Armando. Depois foi o Paulo Moreira e o João. Depois foi o João. Ah, tá. Como que era o famoso João Peixe? Como que ele era? Era rígido? O regime dele era bem militar, sabe? Mesmo porque o pai dele parece tenente do exército, uma coisa assim. O pai dele era militar e ele foi criado e acompanhou, né? A formação dele era militar. E o regime lá era bem militar, né? Então ele era muito rigoroso assim nas coisas, mas era uma pessoa que ficou até famosa, né, em Monlevade, porque pelo jeito dele de ser. E aquela pessoa que tinha aquele vigor, mas era a vontade dele é que o aluno fosse melhor que o aluno, que o aluno aproveitasse mais. Então ele tinha aquele regime, mas todo mundo gostava dele, né? Era uma pessoa que tinha o jeito dele, mas que deu certo. Né? Você pode procurar todos os ex-alunos dele, todos eles gostam do João Peixe, falam bem do João Peixe, né? Agradecem ao João Peixe, porque realmente ele fazia um trabalho muito sério. Né? Ele queria fazer o melhor. Né? E também a gente fala assim, um regime militar, mas não é aquela coisa. Não era escravidão, não tinha nada disso. Né? Padre Delbrando também deu aula lá no Senai? O Padre Delbrando deu aula lá, não sei se foi... ele deu aula, era de religião, parece que ele deu, e não sei se história, por aí. Eu não lembro muito bem, não, mas ele trabalhou lá há pouco tempo. O período dele na escola, no Senai, foi pouco tempo. E na sociedade ali da Vila Tanque, como que você... Como valia a participação? Não, o Padre Delbrando, ele chegou e revolucionou Monlevade, né? Porque a gente estava acostumado aí com os padres, né? Era o Padre Gino, que era assim, bastante conservador, né? E o Padre Henrique. E chegou o Padre Delbrando. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou e formou logo um time de futebol de salão. O nome do time
Dele era o último gole. O último gole. Ele já começou revolucionando. Ele era um padre assim, mais moderno, né? Uma cabeça diferente, né? Ele era um jeito novo, né? E eu lembro que lá na igreja da Vila Tanque, era o antigo palanque que tinha lá, né? Não tinha igreja, era um galpão, assim, que celebrava a missa, né? Onde a faculdade. Que a gente chamava de palanque, né? E ele chegou lá e lá tinha a porção de mastro. E todo dia tinha festa de Santo Antônio, São João, né? Santos diversos. E levantava uma bandeira, né? Com retrato do santo. E eu lembro que um dia eu estava lá assistindo a missa com ele e ele falando que... E ele falou para o pessoal, se vocês quiserem continuar, né, colocando, levantando mastro, que eles falam, né, tudo bem, aqui isso é atraso, é. Aí mudou, no outro dia não tinha nem um mastro mais de tela. E as festas assim, religiosas da época, né? O senhor citou, por exemplo, lembro disso da nossa conversa, Semana Santa, né? As próprias missas, como que é a participação em particular do povo? Ah, não, naquele tempo dominava mais do que hoje, né, o catolicismo, né? Hoje o protestantismo cresceu muito, né, já concordo, mas naquele tempo dominava, né, totalmente o catolicismo. Eu me lembro, por exemplo, que tinha uma igrejinha protestante na Cidade Alta, que hoje não existe mais. Uma igrejinha lá que ela devia ter mais ou menos 50 metros quadrados só, pouco mais que isso. Era a única igreja que a gente sabia, que a gente falava que era de crente, né? Então, essa igreja, então dominava era o catolicismo, né? E as festas eram, tinha uma concorrência muito grande, o pessoal era milhares e milhares de fiéis, Semana Santa, então, porque além da população de Monlevade vinha, Piracicaba, Bela Vista, as cidades em volta, né? Que ela ficou famosa, né, a festa, né? Então tinha 10 mil pessoas, mais que isso até, né? E tinha outras festas, né? Mês de Maria,